Hoje tem café? Tem? Tem. Você quer uva? Não, tem café. Fala, time de compra, vocês estão bem? Hoje a gente está em mais um podcast 360 do Café com o Comprador. Hoje a gente vai falar de um tema super relevante. Vamos falar de gestão da cadeia de suprimentos, ou SRM, né? A famosa gestão de fornecedores. E a gente tem 3 convidados muito bacanas hoje aqui para contar um pouquinho para a gente sobre isso. A gente tem a Letícia Magalhães, que vem do Grupo Fleury, a Luciana Kistman, do Grupo Protege, e o Rafael Hack, da Werfen. Então vamos lá, pessoal, vamos começar o bate-papo. Pessoal, eu ia pedir para vocês se apresentarem rapidamente aí, contar um pouquinho da trajetória de vocês e fazer uma rápida apresentação também de como vocês chegaram até a posição onde vocês estão hoje. Quer começar, Letícia? Bom, eu sou a Letícia, trabalho na área de compras há mais de 12 anos. Comecei em consultoria, então eu passei por todas as caixinhas de compras, né, desde ali do transacional até o estratégico. E hoje eu estou no Grupo Fleury, né, eu sou coordenadora de inteligência de compras aqui do grupo. Continuando com as damas, Luciana, você quer continuar se apresentando? Claro. Obrigada, viu, Ricardo? Primeiro, obrigado, inclusive, pelo convite para participar aí e compartilhar, né, um pouquinho da nossa experiência, tanto com o programa como com o nosso processo na Protege. Então, primeiro quero agradecer e parabenizá-los pelo trabalho que vocês desenvolvem lá no PERC e pelo trabalho que aqui a gente está fazendo, né? Então, é uma oportunidade única. O que eu falo sempre, quando a gente compartilha as informações, a gente acaba enriquecendo o nosso conhecimento. Até usando um pouquinho da pirâmide do conhecimento, então a gente aprende muito mais quando a gente ensina, né? Do que quando a gente lê, do que quando a gente escuta. Então, sem dúvidas, eu saio daqui hoje com uma bagagem muito maior do que quando a gente começou. Então, muito obrigada, de fato, pela oportunidade. Eu trabalho na área de gestão de fornecedores na Protege há 5 anos, mas eu venho aí do mercado, né, e fazendo gestão de fornecedor, gestão da qualidade há mais de 15 anos. Então, eu comecei atuando na área de compras e lá eu tive a oportunidade de fazer aí um papel de avaliação, análise, enfim, tudo relacionado a fornecedor. E aí eu recebi uma oportunidade para trabalhar numa área estratégica, que aí me deu um super know-how para continuar aí trabalhando com gestão de fornecedores. E essa área que eu trabalhei, a gente atuava lá, né, com governança corporativa, com gestão da qualidade, com gestão de projetos, indicadores, que acaba sendo um pouco do que a gente vê, né, no fornecedor. Então, essa experiência que eu tive, né, anterior, me dá aí muito know-how para atuar com o fornecedor. É isso. Muito legal, Luciana. Obrigado pela presença também. E, Rafael, fala um pouquinho também de você, se apresenta aí, meu caro. Vamos lá, gente. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Também quero agradecer, uma oportunidade ótima aqui de trocarmos ideias e sempre aprender um pouco mais. Eu estou trabalhando na área de laboratório há mais de 20 anos, nesse mercado de diagnóstico in vitro. Por coincidência, comecei minha carreira no Fleury, então tenho muito orgulho de participar hoje desse convite, né? Trabalhei por 10 anos aí na casa, então tenho muito orgulho disso. Hoje eu estou do outro lado, né? Trabalho na indústria, sou diretor-geral da Werfen desde 2015 e parceiro aí do Fleury desde 2016 como fornecedor, né? O que me traz muitas lembranças boas e me dá muito prazer também. Então, de novo, reforço o agradecimento por participar. Muito legal, Rafael. Obrigado pela presença também. Letícia, vamos começar já a rodada de perguntas contigo e já para a gente ir direto para o assunto, SRM. Me conta aí, o que é essa sigla, Letícia? Bom, SRM significa Supplier Relationship Management, ou em português, gestão de relacionamento com fornecedores, que nada mais é, Ricardo, o conjunto das ações relacionadas à administração de uma rede de fornecedores, visando a eficiência e qualificação desses parceiros para atender a empresa. Então, Ricardo, mais uma sopa de letrinhas do universo compras que todo comprador deve conhecer. E como é que funciona na prática a aplicação do conceito de SRM no dia a dia, né? Como é que você faz isso hoje no Fleury?
A gente divide o tema SRM em 4 grandes frentes. Primeira frente, a gente tem a homologação de fornecedores, onde todos os fornecedores passam por esse processo. A gente faz uma análise de diversos aspectos, como, por exemplo, documentação específica de acordo com a categoria, regularidade do FGTS e até registro em portais da transparência. É uma análise bem completa e, no final, esse fornecedor recebe uma classificação dentro do grupo, de alto ou baixo impacto. E o que determina essa classificação? É basicamente o grau de risco desse fornecedor relacionado aos aspectos de associação com a imagem do grupo, a influência no resultado de exames, o acesso às informações confidenciais, e aqui, Ricardo, olha a LGPD aí, né, que a gente em compras tem que estar bem atento, e o impacto ao meio ambiente. Então, a combinação desses riscos avaliados vai me dizer qual é a classificação final que esse fornecedor vai ter em sua relação com o grupo. E aqui é o processo mais importante, porque é a partir dessa classificação que vai direcionar todas as ações necessárias com esse parceiro enquanto ele estiver ativo com a gente. Um segundo tópico é a rehomologação de fornecedores. Então, a cada 2 anos, é solicitado toda a documentação específica dos fornecedores ativos para nos certificarmos da regularidade do fornecedor e de que ele continua apto para manter a parceria com a gente. Então, é um trabalho bem pesado, a gente está falando aí de cerca de 2.500 a 3.000 fornecedores ativos e a cada 2 anos a gente faz essa checagem desses parceiros. Terceiro tópico é a avaliação de fornecedores de alto impacto, onde todos os fornecedores que possuem recorrências são avaliados, recebem uma pontuação que deve atingir pelo menos 70% da nota máxima. Fornecedores que ficam abaixo, é necessário apresentar um plano de ação, Ricardo. E por fim, a gente tem o nosso carro-chefe, que é o PERC, que é um programa de excelência no relacionamento com a cadeia de fornecimento. E aqui participam os fornecedores estratégicos do grupo em edições anuais com feedback trimestrais de sua performance. Então, eu posso dizer, Ricardo, que quando a gente fala de SRM, o PERC é uma grande referência, sendo reconhecido como boa prática na gestão de relacionamento com fornecedores. E o que motivou a criação desse programa PERC, Letícia? A gente já está na 12ª edição, né? Como que foi isso lá no começo? Isso, a gente está indo agora nesse ano na 12ª edição, e esse programa ele nasceu em 2010 e teve 3 grandes motivadores, Ricardo. O primeiro era a busca pela transparência. Em 2002, o grupo começou uma forte expansão através das aquisições de empresas que exigia muito a transparência nessas relações. O segundo fator foi mitigar riscos de imagem. Em 2006, ocorreu grandes exposições na mídia de empresas envolvidas em situações não compliance e que isso despertou ali um alerta no grupo. E o terceiro ponto era a mitigação de risco de fornecimento, também motivado por um fato ocorrido em 2007, que foi um incêndio em um operador logístico, causando um grande desabastecimento no mercado da saúde. Em 2009, o grupo teve a abertura de capital na bolsa e todo esse conjunto de fatores despertou a necessidade de se ter um programa que certificasse a excelência na cadeia de abastecimento e mitigasse riscos. Então, acho que essas eram as maiores expectativas quando o programa foi criado. Então, olha que legal, né? O quanto que a área de compras pode ser representativa e contribuir com a estratégia de uma organização. Sim, sem dúvida, muito bom. E hoje, como é que está funcionando o programa, Letícia? Anualmente, né, é um programa com edições anuais, onde participa cerca de 40 a 60 fornecedores. Esse número varia a cada edição. Esses fornecedores são classificados em categorias de acordo com o seu segmento de atuação dentro do grupo, e eles são avaliados em 16 critérios, divididos dentro da dimensão do ESG, que são os aspectos ambientais, sociais e de governança. Ao longo do ano, esses fornecedores recebem feedbacks trimestrais por meio de um relatório, onde eles conseguem enxergar o seu desempenho perante aos demais participantes. E aqui é importante ressaltar, Ricardo, que ele não enxerga o nome dos seus concorrentes, ele enxerga apenas a sua posição perante aos demais. E ao término da edição, acontece um grande evento de reconhecimento. Uma outra iniciativa que acontece também durante a edição é o PERC Talk, que é um encontro interativo onde falamos dos nossos desafios, estratégias, expectativas e tudo isso para aproximar ainda mais os nossos parceiros do nosso dia a dia, né? Que para a gente é muito importante essa troca diária com os nossos parceiros.
E também o programa tem grande contribuição no tema inovação. Os fornecedores eles são incentivados e avaliados pelas ideias que eles trazem. E desde o início do programa, nós temos ao todo mais de 16 milhões de saving com ideias implementadas vindo de nossos parceiros. Então, olha que legal. E para acompanhar todo esse programa, como que acontece, né? Como que é a estrutura? Então, existe a coordenação do programa, que fica com a minha área, inteligência de compras, onde eu tenho um analista, o Ericles, que conduz o dia a dia do PERC com maestria, e nós temos um comitê multidisciplinar formado por gerentes e diretores de diversas áreas do grupo. E a cada fechamento do trimestre é apresentado e discutido em comitê os resultados. Se esse resultado reflete de fato a operação e as necessidades de iniciativas para fomentar ou tratar algum tema. Então é basicamente dessa forma que o programa está estruturado aqui com a gente, Ricardo. Poxa, muito legal. E falando em parceiros, né, Rafael, você que é da Werfen, como você comentou há pouco, né, você é ex-colaborador do Fleury e parceiro de negócios de longa data, e você foi um dos ganhadores da edição de 2020, né? Como que foi? Conta pra gente um pouco dessa experiência e como que foi a sua participação. Bom, primeiro foi um grande orgulho para nós, né, como empresa, ganharmos esse prêmio, né? Ele é extremamente importante e para nós é como um selo de qualidade, né? Ou seja, as soluções que nós entregamos durante o ano de 2020 ganharam aquele selo, né? Selo Fleury de qualidade. Então, isso foi importante. Internamente, para nós significou muito, né? Ele significa uma reorganização, significa um incremento de qualidade, né? É uma outra perspectiva, né? Que dá luz a diversos projetos e que nos fazem cada dia melhores, né? Então, as demandas, os indicadores, tudo isso faz com que a empresa em si eleve a qualidade do serviço, né? Porque os indicadores propostos pelo Fleury são sempre de um nível muito alto, né? Isso requer uma reorganização interna, o que para nós é muito bom, né? E eu acho que isso também incentivou outros clientes, né? Outros players desse mercado de diagnóstico in vitro a perceberem que isso é benéfico para ambos os lados, né? Tanto para o laboratório, o hospital, quanto para o fornecedor. Então, acho que é um programa de sucesso, onde o Fleury foi o precursor aí, né, dessa iniciativa. Então, para nós foi muito interessante e continuamos participando e sempre motivados aí a ganhar o prêmio. Maravilha. E Rafael, como você muito bem comentou, é muito bacana que isso dá um upgrade assim na cadeia como um todo, né? Tanto os clientes como os fornecedores, todo mundo se beneficia do resultado desse tipo de programa, né? E você tem algum outro cliente teu que tem algum programa desse tipo rodando hoje em dia? Então, que nós participamos de alguns programas similares, ele não tem a estrutura ainda que o Fleury oferece, né? Que é uma estrutura onde nós temos um reporte com os indicadores em si são muito claros, né, são extremamente agressivos, vamos dizer assim, para subir mesmo, né, o nível de qualidade que os parceiros têm que ter para ser um fornecedor Fleury. Então, sim, temos algumas iniciativas em outros fornecedores, o que eu acho extremamente salutar para o mercado, né, isso qualifica e nivela por cima, né, o nível dos fornecedores. Então, faz com que cada empresa busque melhorias internas, busque organização, busque profissionais também que possam entregar esse nível de exigência, esse nível de qualidade. Então, eu só vejo como benéfico para o mercado, né? Assim como no passado, posso até colocar um paralelo, né, na Anvisa, que determina a cada ano sobe o nível, né, das exigências para que uma companhia possa operar no Brasil e possa vender produtos relacionados à saúde. Eu acho que isso foi muito bom, nivela por cima e todos têm a ganhar com isso.
E, Luciana, você também é parceira do Fleury de longa data, né? A Protege também é parceira do Fleury. Conta um pouquinho pra gente como é a tua experiência, uma empresa de um segmento bastante diferente da saúde, né? Com o PEC, e eu fiquei sabendo que vocês estão desenvolvendo um programa parecido aí na Protege também, né? Conta também um pouquinho pra gente como surgiu a ideia aí com vocês na Protege, como que tá sendo esse desenvolvimento. De fato, a gente participa aí do programa, e o programa como a gente enxerga, né? A gente enxerga que ele ajuda a gente alavancar aí as melhorias, as oportunidades até de implantação de coisas que muitas vezes assim fica pausado, né? Quando vem uma auditoria, né, de segunda parte, isso ajuda aí a gente a fazer algumas implementações. Então, nossa experiência dentro do programa, ela é extremamente satisfatória. Então, a gente consegue e enxerga, né, a evolução dos nossos processos, e inclusive tem um requisito, né, que é o reputacional no processo de vocês, que antes nós não avaliávamos no fornecedor, então participando do programa a gente passa a avaliar, e uma oportunidade de melhoria que a gente está implementando, a gente está fazendo implementação de uma ferramenta de gestão de fornecedores, e ela vai ter integração com 11 bases aí públicas de consulta, e uma delas é com o próprio portal de transparência. Então, além da gente fazer as perguntas, né, de ter ali a autoavaliação e o fornecedor também encaminhar as evidências, a gente também vai passar aí a avaliar a questão no portal da transparência, enfim, tem uma série de ações aí que estão acontecendo. Então, o que eu enxergo de benefício, né, Ricardo, da nossa participação, é sempre oportunidade de melhoria. E trazendo isso, né, a nossa área, eu sou de suprimentos também, então o meu papel é muito parecido com o papel aí da Letícia, que é levar isso para o meu fornecedor. Então, a experiência que eu tenho, né, de fornecedores que participam conosco do nosso processo de qualificação muitas vezes, eles não conseguiam bids, por exemplo, né, e depois de um processo de avaliação, ele se tornou muito mais competitivo. Então, quem participa de um programa como esse, claro que assim, muitas vezes, no primeiro momento, há um receio, né, nossa, será que eu vou passar? Será que eu não vou? Será que vai dar tudo certo? Mas depois que passa e vê aí o benefício disso, eles começam a enxergar que deixa ele muito mais profissionalizado, muito mais organizado, com muito mais know-how, né? E tem muitas empresas que não têm, por exemplo, capital aberto, né? Então, por exemplo, vocês têm capital aberto, mas a gente tem casos de fornecedor que não tem capital aberto, então não tem essa estrutura, né? Que a Sarbanes-Oxley ela determina. Então, quando a gente participa, né? Quando o fornecedor ou a gente participa de um programa desse, profissionaliza o processo. Então, sem dúvidas, o PERC vem para beneficiar aí o processo como um todo. Luciana, como que tá a estrutura que vocês estão montando aí na Protege hoje para fazer essa gestão de fornecedores? A Protege, Ricardo, ela já é certificada desde 2005. E a própria ISO 9001, ela tem requisito específico que fala aí sobre provedores externos, né? Então, desde 2005 já existe esse trabalho que é feito na Protege. E agora, né? Qual é a evolução, né? E até contribuição, né? Do PERC. A gente está fazendo a implementação agora nesse primeiro semestre dos sistemas que fazem a gestão do fornecedor. Então, a gente está contratando uma ferramenta que eu tenho lá o requisito, né? Que a gente faz a avaliação, a evidência que ele precisa reportar, a data que vale aquela evidência, e para os casos daquela evidência não cumprir o requisito, a gente tem um plano de ação. Isso tudo a gente faz hoje, né? Enquanto não tem sistema, manualmente por e-mail. Então, isso dá um super trabalho por e-mail e controlar a vigência. Então, esse novo projeto, a gente primeiro está implantando o sistema, e a nossa intenção é fazer um programa muito parecido, de fato, com o que vocês atuam. Então, nossa ideia é fazer um evento, né? Então, nesse evento, apresentar os pilares aí para o fornecedor ser um fornecedor qualificado Protege. Ao longo do ano, a gente vai avaliar aí a performance do fornecedor, e no fim de um ano, né, de um processo anual, a gente vai entregar a premiação, que é um pouquinho diferente do que vocês fazem, né? Então, a nossa premiação, a gente tem lá determinado fornecedor qualificado acima de 70, então de 70 a 85 a gente vai dar um certificado para os fornecedores para
prata. De 85 a 95 fornecedores serão certificados na categoria ouro e fornecedores acima de 95% serão aí certificados na categoria diamante. E qual que é a diferença, né? Se eu não me engano, e aí, Letícia, se eu falar alguma coisa, você me corrija, tá? Mas no processo de vocês, vocês dão aí o certificado, enfim, a premiação para o fornecedor que melhor performar daquela categoria específica, né? Nós daremos o certificado dentro dessa parametrização que eu falei. Então, isso é um pouquinho diferente, mas claro, né? A gente participa também, você fez a pergunta pro Rafael, né? Se ele tem lá outros clientes também que ele participa do programa, nós na Protege a gente também participa, né? De outros processos e programas de avaliação. Então, a gente acaba, né, Ricardo, pegando aí as boas práticas, um pouquinho de boas práticas de cada organização e cria um projeto aí também com a nossa identidade. Então, uma das coisas também que será um pouquinho diferente daquilo que vocês atuam, a nossa estratégia é contratar aí uma certificadora para nos apoiar aí no processo de auditoria de segunda parte, até porque, assim, nossa equipe é uma equipe muito enxuta. Então, a gente achou que isso era uma estratégia bastante apropriada. Então, isso eu acho que enriquece também o nosso processo. Só para trazer, Ricardo, aqui a premiação, né, que a Luciana colocou, aqui no grupo a gente é mais ou menos da forma, né, Lu, que você falou, a gente tem algumas premiações, né, então a gente tem os prêmios de melhores colocados, né, por categoria, onde esses fornecedores, eles recebem um troféu como reconhecimento. A gente tem um prêmio que a gente chama de melhores ações, então são fornecedores que não teve, né, ali a primeira classificação na categoria, porém, ao longo do ano, desenvolveu iniciativas que foram relevantes para o grupo. Então, a gente se reúne no comitê e define esses fornecedores e a gente faz até três premiações, né, relacionado a melhores ações. E o certificado de capacidade técnica, a gente entrega para os fornecedores que atingirem a pontuação acima de 70% da nota máxima do programa. E aqui no grupo a gente leva isso bem a sério, e então nenhum outro fornecedor que não participe do programa ou que não tenha atingido essa pontuação recebe o certificado de capacidade técnica, né? Isso é algo já bem forte, assim, em todas as áreas do grupo, porque é muito comum ao longo do ano a gente ser acionado por fornecedores, né, solicitando o CCT até para participarem de licitações, é importante para eles, e a gente tem essa premissa aqui no grupo. Bacana a gente ver como as boas práticas acabam convergindo, né? É muito interessante isso. Exatamente, legal. E muito legal ver também o quanto que o programa impulsiona, né, essas boas práticas aí nas empresas. Mostra que a gente realmente está no caminho, né? Muito bom. Falando em sopa de letrinhas, Letícia, quando a gente pensa em SRM, hoje em dia a gente tem também do lado o ESG, né, que tá vindo aí com bastante força nos últimos anos. E aí, qual que é a vantagem, ou quais são as vantagens de ter um bom SRM com foco em ESG hoje em dia? Aproveita que você já tá explicando as siglas e já explica essa também pra gente. Legal. Então, ESG é o Environmental, Social e Governance, né, que é o ambiental, o social e de governança. Quais são as vantagens, né? Eu acho que são inúmeras. Além de fortalecer no aspecto de governança, que eu acho que isso fica muito claro por tudo que eu já expus, a própria Luciana e o Rafael também, o programa contribui em algumas certificações que o grupo possui. Então, por exemplo, a gente tem aqui o selo Proética, o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, e o mais recente, que desde o ano passado, o grupo faz parte do Índice Dow Jones, que é um indicador de grande peso que traz empresas líderes de sustentabilidade a nível global. Para todos eles, o programa teve grande relevância na conquista, Ricardo. Então, mais uma vez, eu reforço aqui o poder da área de compras, porque muitas vezes os compradores ali no dia a dia não conseguem enxergar essa dimensão e o impacto que a área tem dentro da organização. Isso é um bom ponto, né? Dá uma boa exposição também para a área. E Luciana, você que está desenvolvendo o programa agora, vocês pensam em fazer algum link com o ESG do programa de vocês no futuro? A gente já fez, Ricardo. Então, no nosso programa de avaliação de fornecedor, o nosso questionário, ele já aborda aí as questões, né? Então, a gente já trouxe isso, até porque a gente vê isso, de fato, como um benefício, né? Para a gente garantir aí a transparência mesmo do processo. Então, de fato, isso já está acontecendo conosco. E voltando para você, Rafael,
Na sua visão como fornecedor, como que você enxerga a importância que as empresas dão para o tema de SRM e como que você vê isso na prática, né, de benefício no dia a dia da tua empresa? Bom, eu acho que em termos de ambiente de negócio, né, o SRM traz mais transparência e acho que a Luciana colocou muito bem, é que traz muito profissionalismo, né? Você coloca as melhores práticas, né, dentro da empresa, profissionaliza muito, desenvolve novos indicadores e dentro dessas discussões sempre surge a inovação, né? A inovação tão importante de não só melhorar aquilo que existe, mas também de criar coisas novas, e isso traz novamente benefício para todos, né? Eu acho que o mercado tem visto o SRM como uma ferramenta de profissionalização e também buscando esses benefícios, porque no futuro eu acredito que empresas como o Fleury, do porte do Fleury, vão necessitar de fornecedores cada vez mais capacitados para atender as demandas de futuro. E empresas bem capacitadas precisam ter um excelente programa de SRM. Fazendo um bate-bola aqui, Luciana, como que você vê a evolução ou como um paralelo de como era antes na Protege e como que é hoje com o sistema de SRM, ainda que você não tenha um sistema próprio para isso, mas já teve bastante evolução, né? Como que você enxerga as diferenças entre antes e depois do programa? Ricardo, eu tinha comentado que a Protege ela já atua, né, com gestão de fornecedor desde que a gente começou aí com a implantação da ISO. Então isso para nós já é uma coisa que está enraizada. Mas qual é a diferença, né? Porque uma coisa é eu ter um processo de avaliação e outra coisa é eu ter um programa de avaliação. Então minha expectativa futura, né? E aí vou falar um pouquinho do projeto. Então a minha expectativa é aproximar muito mais o fornecedor. Então, quando a gente divulga, né, e traz o fornecedor igual, né, o que está acontecendo agora, a gente está aqui para discutir, a gente acaba criando relações de parceria e o fornecedor passa a enxergar que eu não estou indo só avaliar, de fato eu tenho um compromisso em também acompanhar e fazer ele evoluir, né, se profissionalizar. Então eu acho que a questão da parceria, eu acho que é uma coisa que pega bastante nessa questão e que faz toda a diferença. Ah, beleza. Muito bom. Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer para os três. Então, sorteando aqui, eu vou perguntar primeiro para o Rafael. Rafael, na sua visão, quais são os desafios, os principais desafios, né, e os benefícios que você enxerga de um programa de SRM e um programa como o PERC ao longo de tantos anos que vocês já participam, né? Bom, os desafios são vários, mas eu acho que os benefícios são maiores. Mas falando especificamente dos desafios, eu acredito que manter o nível, né, nós que somos os ganhadores de 2020, né, manter o nível e buscar superar as expectativas do Fleury e superar os indicadores que nos são propostos, eu acho que esse é o grande desafio, mas é a parte boa, né? É onde você inova, é onde você busca soluções, é onde você integra o time, motiva o time. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que você tem um desafio de entregar mais do que você já entregou e buscar soluções novas, isso acaba te trazendo benefício, né? Então, acho que os dois andam lado a lado, né? A experiência que eu tenho participando do PERC é que isso traz dentro da empresa uma discussão até pouco tempo ausente, né? Porque você acaba se envolvendo no dia a dia e eu acredito que uma empresa ela deve ter um momento que podemos chamar de momento ocioso, mas é onde as pessoas criam, né? Onde você vai fazer aquele brainstorm, onde as pessoas vão falar um pouco, colocar um pouco as ideias. Então, durante as discussões que nós fazemos em torno do PERC, surgem essas discussões onde várias ideias novas são propostas, ideias que são aplicáveis ao PERC e ideias para a empresa, né? Então, eu vou usar um pouquinho, 15 segundos para contar um caso onde nós, dentro dessas discussões e ideias em parceria com o Fleury, surgiu uma solução inovadora para o departamento de coagulação do Fleury, onde nós, na fábrica, alteramos a fabricação de um produto atendendo
a uma demanda do Fleury. Então, isso trouxe para nós uma inovação muito grande. Então, é sobre isso, né? Essas discussões sempre trazem benefícios para ambos e inovação. Muito bacana. E para você, Luciana, quais são os principais desafios e benefícios que você vê, tanto na implementação do programa que você está fazendo agora, quanto participando como fornecedora, né? Legal. Pensando um pouquinho nos desafios, Ricardo, que a gente tem em implantar um programa parecido com o de vocês, primeiro é a questão da aceitação, né? Então, os fornecedores que participam, nem todos têm a visão, né? Então, a gente não tem todos os fornecedores com uma certificação ISO, com capital aberto, e por isso aí ele tem parâmetros, né, de gestão, de governança corporativa. Então, o grande desafio é levar isso para o fornecedor e convencê-lo, né, da importância. E o benefício disso é o pós, né? Então, quando os fornecedores participam de um processo desse e depois, né, eles passam a enxergar o valor, e como eles passam a enxergar o valor? Coisas que eles não controlavam, eles passam a controlar. Eles começam a comercializar muito mais produto, então, porque muitas vezes você, num bid, numa contratação, uma das premissas da contratação é que ele tenha um certificado, por exemplo. E se a pessoa não tiver, teoricamente já é um critério de eliminação. Então, esse é um dos benefícios, né, de ter um programa como esse. Então, primeiro é a aceitação do fornecedor, segundo é ele ver aí o quanto ele se profissionalizou. Então, o quanto ele se tornou aí mais adequado, enfim, mais estruturado aí para fornecer, não só para Protege, Fleury, enfim, mas ele acaba enxergando muito mais oportunidades que ele não enxergava. E aí, pensando na Protege, então, participando, né, como fornecedor Fleury, o grande benefício da gente participar disso é a melhoria contínua, né, dos nossos processos. Então, quando você vem, faz uma avaliação e nessa avaliação você enxerga uma nota de 70, no próximo ano você não quer mais que a gente atenda 70, você quer que a gente esteja com 75, 80%, né, porque a gente quer ver a evolução, né, do fornecedor, enfim. Então, isso é um benefício. Então, o benefício da gente sempre ter aí a oportunidade de mostrar o que a gente faz e deixar aí a gente também mais profissionalizado cada vez mais. E além disso, né, por exemplo, ESG, né, que é uma coisa que vai ser para todo mundo, né, daqui a pouco. Então, baseado aí nas implantações, nas reuniões e nas avaliações que a gente participa, muitos fornecedores perguntam a respeito, e nós já temos, não só na nossa área de suprimentos, mas a empresa aí, ela está se estruturando, né, para ter o ESG também. Então, esse é o benefício, né, trazer as oportunidades de melhoria. E aí, não pensando, né, só nisso, tem a questão da LGPD, que é muito visto também, a questão do plano de continuidade dos negócios. Então, existe uma série de fatores que, participando de um programa desse, a empresa passa aí a ter aí algumas oportunidades e visão daquilo que antes talvez ela não tivesse. Então, eu vejo isso como benefício, Ricardo. E desafio, né? Benefício e desafio. Sim, benefício / desafio, né? E Letícia, para você que tem já um programa de 12 anos já estabelecido, como que você vê os desafios daqui para frente, né? E o que você enxerga de benefício ainda com o programa? Então, falando de benefícios, Ricardo, acho que o Rafael e a Luciana exemplificaram bem. A gente tem benefícios desde ali nas questões de auditoria, de certificações ISO, né? O grupo Fleury, por ser da área da saúde, nós temos diversas certificações, diversas auditorias que acontecem ao longo do ano, auditorias até específicas da área da saúde, né? E quando a gente mostra o programa, a gente traz muito a confiabilidade e responde todos os questionamentos ali necessário para aquela auditoria, né? Então, ajuda muito a gente nesse sentido. E além, né, obviamente, de trazer o aumento aí da nossa eficiência operacional, como o Rafael deu de exemplo, a questão de uma modificação que foi feita numa sessão da nossa área técnica. E eu acho que isso só é possível quando a gente abre as portas, né? Quando realmente a gente escuta o fornecedor, quando a gente olha
o fornecedor como parceiro. Eu acho que passou da época, né, que o comprador olhava somente preço e não trocava informações. Então, acho que esse é um dos principais benefícios, essa troca que a gente tem com os nossos parceiros, né? A gente brinca em algumas vezes, é que nos 2 últimos anos, infelizmente, a gente teve que fazer o evento online, né? Mas quando a gente está no evento presencial, a gente brinca que não sabe quem é fornecedor e quem é do Grupo Fleury. Tamanho o engajamento dos nossos parceiros com a gente, né? Então isso eu acho que é um dos maiores benefícios. E falando de desafio, depois de 12 anos, eu acho que o principal desafio é manter a performance do programa. O PERC, ele faz parte da meta de PLR, da equipe de compras, e esse é um dado legal de compartilhar, porque mostra a relevância do programa dentro do grupo, e manter a crescente e o engajamento a cada edição acaba ficando um desafio cada vez maior, viu, Ricardo? Acho que esse, hoje, na maturidade que a gente alcançou do programa, é manter essa excelência e a performance que a gente tem. Poxa, um programa de 12 anos, né? Deve ter muita história para contar, né, Letícia? Tem alguma curiosidade para você compartilhar com a gente? Ah, tem bastante história, Ricardo. Uma curiosidade legal é que esse programa, ele nasceu de um TCC, então motivado por todos os fatores que eu falei aqui no início, obviamente, né, por todas as necessidades do grupo. A nossa hoje gerente de indiretos, a Márcia Bueno, ela recebeu esse desafio, né, de estruturar um programa como esse e aproveitou para construí-lo dentro do seu trabalho de conclusão da faculdade. Então é legal que hoje esse trabalho, ele faz parte do nosso acervo aqui do PERC, né? E uma outra curiosidade é que o programa é conduzido 100% por compras, principalmente ali a questão do evento que a gente tem anualmente, tanto o evento de reconhecimento quanto o PERC Talks que eu comentei com vocês, né? É uma organização e planejamento que 100% a gente executa, com envolvimento, obviamente, do marketing ali na confecção das peças, né? Mas todo o restante fica por nossa conta. Então, é uma baita responsabilidade que a gente também tem muito orgulho de ressaltar isso, porque é um evento realmente de bastante prestígio, né, Ricardo? E que é reconhecido não só aqui dentro do grupo, mas no mercado, né? A gente vai compartilhar com vocês o vídeo das 2 últimas edições, né? Então, quem tiver interesse em ver na prática como acontece o evento, é bem legal, e aí vocês vão entender um pouquinho porque que a gente gosta de ressaltar que é um evento 100% conduzido por nós, da área de compras. Poxa, muito bacana, né? Se nada mais der certo, dá para ser organizador de eventos, né? Exatamente, a gente brinca disso. Bem assim. Voltando um pouquinho para você, Luciano, eu te escolhi também para responder primeiro, mas eu tenho a mesma pergunta para os 3, né? Qual seria a dica para ter sucesso num programa desse tipo que você daria para quem está pensando em construir um programa de SRM na própria empresa agora, o comprador que está ouvindo a gente, a compradora que está ouvindo a gente, que quer pensar em algo nesse sentido? Ricardo, excelente pergunta. Eu acho que ela é muito apropriada. Vou falar da minha experiência, tá? Até na estruturação. Eu comecei sozinha e aí eu precisava ampliar, né? Nosso escopo. Então, a gente precisava contratar e a gente pensou em trazer gente do mercado. E aí, quando a gente foi para o mercado e buscou esses profissionais, a gente começou a perceber que eu tinha comprador que tem um perfil excelente de negociação, mas não tinha um perfil aí de gestão como um todo, né? De visão global da organização. E aí eu também tinha um perfil que era um profissional que tinha todos os requisitos, então ele conhecia sobre segurança do trabalho, gestão ambiental, gestão da qualidade, segurança da informação, ESG, mas também não conhece a parte de negociação. Então, a primeira sugestão que eu daria é: você precisa ter uma equipe que tenha know-how. Por que eu estou dizendo isso, né? Muitas vezes você vai estruturar, então você vai pegar alguém, um comprador talvez, e aí você vai colocar ele para fazer a gestão disso. O que é importante? Que a empresa, ela desenvolva para esse profissional um PDI, um plano de desenvolvimento individual. Porque muitas vezes esse comprador, que é o negociador, ele precisa de uma formação, né? Então, ele precisa ter formação de auditor, ele precisa aí conhecer um pouco sobre LGPD, ele precisa conhecer sobre
sobre segurança da informação. Agora tem a 27.701, que certifica aí a questão da LGPD, a ISO 9001. Então, é importante que dentro dessa estrutura, o primeiro passo você precisa ter uma equipe, né? E uma equipe com know-how, uma equipe com conhecimento. Então, se você pegar o exemplo aí de vocês, o próprio Fleury, como a Letícia comentou, o Éricles, ele conduz isso com maestria. E é uma verdade, eu enxergo muito isso. Então, é importante que você tenha uma equipe que conheça. Por quê? Você vai receber um relatório de avaliação e aí no seu relatório, uma das questões que você vai avaliar é se ele tem certificado ISO. E aí, dentro do certificado ISO, o analista, né, que avalia isso, ele não pode avaliar só se ele tem o certificado, porque dentro desse certificado, pode ser que exista uma exclusão do item da norma que impacta no produto que você está contratando. Então, se quem está fazendo a avaliação do fornecedor não tiver aí essa análise, teoricamente, no futuro, né, a gente pode ter aí um problema na contratação que foi feita. Então, eu acho que a primeira coisa aí, de fato, é você ter uma equipe que domine. E quando, né, que foi o nosso caso, a gente não conseguiu trazer alguém do mercado que tivesse aí todos os pilares, né, de negociação e de governança, né, vamos dizer. Então, a gente está capacitando essa equipe. Então, a gente começou ano passado já a fazer alguns treinamentos para a equipe que vai atuar comigo e para esse ano a gente tem mais alguns treinamentos para desenvolver. Quando você tem uma equipe que conhece e que é engajada, o negócio acontece, né? Então, eu acho que esse é o principal ponto. Sensacional. E para você, Rafael, qual seria a dica que você dá como ganhador do programa para quem está participando de um programa desse, ou de novo para quem quer implementar na empresa que está trabalhando? Olha, eu acho que essa pergunta, acho que o que vale mesmo é a experiência de empresas que participaram e o quanto elas melhoraram. Então, eu posso dizer, pela empresa aqui em que eu trabalho, que nós melhoramos com o PERC, né? Nós colocamos mais indicadores, nós colocamos mais método no dia a dia, nós fomos mais inovadores. Então, acho que compartilhar essa experiência como a iniciativa desse podcast, eu acho super útil para quem quer participar desse programa, né? Porque ele vai trazer muitos benefícios para a empresa, muitos. Parece que é um programa simplesmente de cadastro e capacitação de um fornecedor. Não, ele é muito mais que isso. E ele traz benefícios mútuos. Então, minha dica aqui é compartilhem as experiências das empresas ganhadoras, daquelas que buscam o primeiro campeonato, vamos dizer assim, né, o primeiro prêmio, porque eu tenho certeza que todas elas evoluíram em termos de profissionalismo e método. Muito bom. E para você, Letícia, com 12 anos de know-how, qual a dica que você dá para quem está pretendendo participar ou implementar um programa de SRM? Legal. O PERC tem há 12 anos. Eu estou à frente ao programa aí na coordenação há 3 anos, né? Mas acho que eu tenho aí algumas ideias, agregado já a tudo que a Luciane e o Rafael falou. Eu acho que é super importante conhecer o perfil de gasto da área de compras, né? Então, quem são meus principais fornecedores, as principais categorias, fazer ali a lição de casa, que seria o spend análise. E depois, olhar para o seu processo de contratação e procurar responder quem são os meus fornecedores que impactam no meu negócio, que oferecem risco de imagem ou de continuidade para a empresa. E aqui, Ricardo, mais uma vez, uma ferramenta que o comprador deve conhecer e fazer uso, que é a matriz de Crowley. E refletir no que eu, enquanto compras, espero dos meus parceiros. O que é importante para a minha área? Então, feito todo esse mapeamento interno, partir para um nível maior, que é entender a estratégia da minha empresa, né? Olhar para a missão, para a visão, para os valores e procurar identificar como os meus parceiros conversam com aquilo, né? Como que eles podem estar alinhados com essas questões. E muito mais que isso, como eu posso ajudá-los no desenvolvimento de temas que são tão importantes para a minha organização. Porque numa relação tem que existir objetivos comuns e tem que fazer sentido para o outro lado também, né? Eu acho que o programa não é só questão de exigência, mas principalmente de apoiar na construção, né? Tem um foco muito grande no desenvolvimento. E com isso, a partir de todo esse mapeamento, você percebe que naturalmente
vai sair os critérios que são importantes para a sua empresa num programa de relacionamento com fornecedores. Até porque, Ricardo, isso é muito particular da necessidade de cada empresa e principalmente no momento do momento de maturidade que a área de compra se encontra. Então, resumindo assim, eu acho que a dica de sucesso seria domínio do seu spend analysis e identificação das necessidades, expectativas e desafios da minha área de compras e depois da minha organização. Eu acho que é isso. Muito bem, gente, o papo tá maravilhoso, mas infelizmente a gente tá chegando ao final aqui. Queria só comentar que eu tive a oportunidade de assistir como espectador a cerimônia de premiação do PEC de 2020 e realmente é um evento muito bacana. E como a Letícia comentou antes, a gente vai deixar, junto com a publicação desse podcast nas redes sociais do Café com o Comprador, os links para os vídeos das cerimônias de premiações das últimas duas, de 2021 e 2020. Acessem lá, assistam, vai dar uma boa motivação para vocês começarem a pensar nisso na empresa de vocês. Pessoal, eu sempre peço, a gente convergiu muito aqui para conhecimento e para estudo, até a curiosidade de que o programa do Fleury saiu de um TCC, fala muito para mim disso da academia, né? Que a gente tem que estar sempre estudando. E eu considero isso muito importante. O Café com o Comprador, ele nasceu disso, né? Nasceu para compartilhar conhecimento da área de compras com o público dos compradores aqui no Brasil e já fora do Brasil hoje em dia. E aí eu sempre peço para os nossos convidados, quando eles forem dar o recado de despedida, os agradecimentos que eles quiserem fazer, para dar alguma dica de livro, de site, de podcast, de algum material que vocês achem relevante hoje em dia para desenvolver o comprador, para o comprador alcançar um nível de maturidade que ele possa fazer, como vocês muito bem exemplificaram, a gestão de uma cadeia de suprimentos. E aí, vamos lá, começando por você, Rafael. Se você quiser fazer os seus agradecimentos, de novo, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela conversa e fica o espaço para você, Rafael. Bom, eu queria agradecer ao espaço, agradecer a esse bate-papo, agradecer a todos aqui, a Luciana, a Letícia, Ricardo, muito obrigado por enviarem o convite, né, e pela participação, e boa sorte a vocês aí do Fleury, que continuem aí com essas iniciativas. Muito obrigado. Eu tenho 2 bons livros aqui que eu acho que vão agregar bastante, apesar de eles serem conhecidos, muita gente ainda não leu. Eu vou deixar 2 aqui, A Arte da Guerra e Estratégia do Oceano Azul. Gosto bastante desses 2 livros, eu acho que encaixa perfeitamente com a inovação que o Fleury propõe. Tá? E eu agradeço de novo aí a participação. Muito obrigado. Maravilha, 2 clássicos, um complementa o outro. Beleza, Luciana, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo bate-papo. Imagina, Ricardo, eu que agradeço a oportunidade, espero ter agregado, né? Você pediu uma sugestão, né, do que a gente recomendaria aí para quem está nos ouvindo. Então, um livro que eu acabei de ler recentemente, que eu acho que agregaria, até porque o comprador na negociação, então ele precisa ter uma boa relação, então como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu acho que é um bom livro aí, fresquinho aqui comigo agora, então eu recomendaria isso para o pessoal, tá bom? E muito obrigada, viu, Letícia? Rafael, foi um prazer, Ricardo, e obrigada de novo, né, por terem me convidado. E Letícia, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela apresentação do programa do Fleury. Eu que agradeço a oportunidade, Ricardo. Agradeço também a Luciana e o Rafael por estar aqui, né? Eu acho que é muito legal e benéfico para toda a cadeia esse compartilhamento, né? E falando da recomendação, bom, a gente já teve aí 3 recomendações de livros, então acho que eu vou fazer uma recomendação de uma área de estudo, que eu sempre indico quando profissionais da área me pedem opinião, que é estudar temas relacionados ao gerenciamento de projetos. É uma habilidade que eu acho fundamental para um profissional de compras, né? Para ele saber gerir ali os seus projetos de sourcing, as suas concorrências, gerir cronogramas, apoiar o seu requisitante no levantamento de escopo e dentre diversas outras coisas que fazem parte do dia a dia do comprador. E que quando a gente estuda essa disciplina, a gente aprende técnicas que nos apoiam em tudo isso e, principalmente, Ricardo, eu acho que colabora muito para uma entrega diferenciada. Eu sou muito suspeita porque eu amo o tema, né? Eu fiz curso, um curso rápido logo quando eu entrei no universo de compras e depois o meu MBA foi em gerenciamento de projetos, então eu posso dizer que, para mim, toda essa bagagem agrega muito no meu dia a dia.
Muito bom, realmente é uma área de estudo diferente do habitual para o comprador, mas é super relevante, né? Bom, pessoal, queria agradecer de novo a vocês pela presença, pelo bate-papo. Foi muito elucidativo do ponto de vista de SRM e ESG e os programas de relacionamento que a gente tem hoje em dia. Muito obrigado pela presença. De novo, o podcast vai estar disponível nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas de streaming. Acessem lá o Café com o Comprador. E eu sou o Ricardo Pereira e esse foi mais um podcast 360 do Café com o Comprador. Muito obrigado, pessoal.